Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Aqui eu vou caminhando sempre pela misericórdia de Deus em minha vida. E hoje, gravando aqui para vocês, é dia 7 de agosto de 2026, sexta-feira. E eu tô aqui na cozinha, como eu disse para vocês no vídeo anterior, que já foi pro canal. Provavelmente vocês já devem ter visto esse vídeo. E hoje eu sentei aqui, peguei até meu travesseirinho para ficar mais à vontade aqui com vocês, para conversar com vocês aqui sobre esse vídeo que eu quero gravar aqui para vocês. É algo que envolve muitas coisas na minha vida. É algo que desencadeou muitas coisas em mim. E eu já gravei aqui no canal esse vídeo e eu quero conversar com vocês hoje sobre esse assunto aqui. E eu peço por gentileza que no início desse vídeo vocês deixem um joinha, compartilha, hypam esse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui de muito amor e carinho. Então, eu vou me apresentar primeiro, porque se chegar alguém através desse vídeo, vocês possam estar me conhecendo já no início aqui. Me chamo Marília, tenho 37 anos e aqui eu compartilho um pouco de tudo da minha vida. Até sentimentos eu compartilho aqui. É um diário aberto onde eu me sinto à vontade de expressar tudo que vai acontecendo em minha vida. E desde os passar dos anos eu compartilho a minha rotina, alguma coisa que aconteceu na minha vida, como hoje eu irei conversar com vocês. Eu vinha relatando em vídeos por partes aqui para vocês entender de lugares que eu morei. E um desses lugares foi Águas da Prata. Depois eu me mudei para Vargem Grande do Sul. E ali foi o início da minha vida, de muitos acontecimentos que aconteceu. Foi quando eu morava naquela fazenda em Vargem Grande do Sul e na roça. Ali, gente, desencadeou muitas coisas, muitos acontecimentos. E se eu soubesse lidar com aquilo, eu não teria engordado muito, muito, muito. Na verdade, eu estou gorda e venho de vários e vários processos de emagrecimento, de perda, engordar, emagrecer novamente, engordar tudo de novo. E tô hoje nesse peso que vocês já devem ter visto aí no canal a última pesagem minha. Então, gente, quando eu cheguei nessa fazenda, eu morava sozinha lá. Eu quero relatar para vocês de uma forma que eu fale o que eu vivi, não de relacionamento, tá, gente? Mas contando certinho para vocês entender como eu morava, como era. Então, eu tinha uma casa, morava com um ex-relacionamento, com os meus animaizinhos, e tá tudo aqui no canal na playlist, se vocês quiserem estar acompanhando, tá tudo lá para vocês entender, mas eu vou dar um resumo. Eu cheguei, morava numa casa, era muitos quilômetros distante da cidade, e por que que a gente arrumava lugares tão longe? Aonde surgia trabalho pro ex-companheiro, a gente ia, porque a maioria das vezes não pagava água, força e nem aluguel. O dinheiro era livre para você fazer o que você quiser com alimentação ou com alguma outra coisa, remédio, enfim, com o que você quisesse, mas era um salário não na média como pagam em firmas, sabe? É algo abaixo, mas que, graças a Deus, serviu muito pelos momentos que a gente viveu ali. Tinha uma cesta básica. Então hoje, gente, eu quero dar o resumo e dizer para vocês algo que, até de lembrar hoje, mexe muito comigo. Porque a gente sempre imagina que nunca vai acontecer com a gente. Mas quando acontece, você fica pensativo,
E isso me deu algo muito ruim dentro de mim. E então aí eu mudei de casa, comprou o carro, tudo facilitou, mas mesmo assim era muito difícil ainda para a cidade, porque eu trabalho na roça, a gente não tem hora e nem dia para você vir para casa, ainda mais quando você mexe com café. Na época de colheita de café, é tudo mais complicado. E eu ia para a roça apanhar café, gente. Eu tinha um dinheirinho que eu ia guardando, assim, para, como que eu digo para vocês, prazer emergência, e sempre ali guardava e comprava as coisas para dentro de casa. Enfim, pensava, né, que uma hora você ia precisar. Então aí depois chegou meus pais para morar na fazenda também, que eu disse para vocês. Ele morava num sítio de um lado que era da proprietária mesmo, em Vargem Grande do Sul. E a minha irmã, a Camila, ela tem um problema de osso. Ela tem artrose no quadril. E na época ela só tinha no quadril e hoje ela tem no quadril e nos dois joelhos. É algo assim muito sério, que às vezes você não consegue nem andar porque vai perdendo a tua cartilagem ali. E aí o médico passou para ela, o fisioterapeuta, acho que é isso que fala, né? E o como que chama o médico de osso, gente? É ortopedista. É, ortopedista. Passou para ela ir fazendo reeducação alimentar, né, para melhorar, para perca de peso, ela não sofrer tanto com o que ela já vinha sofrendo. Ela fazia fisio, eu ia com ela 3 vezes na semana, a ambulância vinha buscar e a ambulância ia levar. Gente, em questão de ambulância lá, eles vinham trazer a gente, vinham buscar, era muito bom para isso. Não era assim naquela hora, mas se você precisasse, eles levavam. Era uma coisa assim, gente. Eu tinha muitas coisas que não era bom, mas tinha muitas coisas que facilitava e ajudava. Então ali foi um N de acontecimento, gente, que se eu for contar tudo para vocês, mas o que eu vou falar para vocês hoje é sobre o que me travou em muito momento da minha vida por causa disso. Então, aí eu tenho que contar do início para vocês entenderem como que aconteceu isso. Antes de acontecer tudo isso, gente, sabe quando você começa a sentir, começa a sonhar, mas os sonhos, tem sonho, gente, que começa a te entregar um livramento. E a gente tem que começar a entender que tem sonhos que quando você sente que algo vai acontecer, você tem que acatar esses sonhos, tá? É bíblico, gente, tá? Que sonhos não tão como hoje, mas tem coisas que acontecem, né? Todo sonho que você vai sonhar, não. Mas eu sonhei, gente, com algo que eu vou aqui contar para vocês, que já contei aqui no canal. Então eu comecei a fazer caminhada com a minha irmã, a gente começou a fazer reeducação alimentar, eu continuei a perdendo peso e eu cheguei ali novamente perto da casa de mais ou menos uns 110 quilos, 120. Eu não tinha balança, eu pesava uma vez por semana na farmácia, que era a época que eu ia fazer compra ou passar na farmácia para comprar remédio, porque assim, a gente que morava na roça, você comprava tudo por mês, gente, tudo. Comida, remédio para dar pro mês para dor, então era tudo muito por mês. E aí eu comecei a ir fazer fisioterapia com a minha irmã de companhia, porque a minha mãe ficava com o menino dela, o André tinha 5 aninhos, gente, o André era uma belezinha. Começou a ir para a escola, então aí eu acompanhava ela. E aí teve um dia que a minha irmã falou assim, você desce cedo aqui, porque eu vou precisar ir. E aí, um dia anterior, né, gente, nesse dia que aconteceu tudo isso, então foi nesse dia que a minha irmã combinou comigo, eu saí da casa da minha mãe, eu tinha ido lá jantar, lá ela tinha me chamado, então eu vou contar detalhes de tudo aqui com vocês,
porque passa um filme na minha cabeça, entanto que eu olho assim, sabe, parece que é um filme passando na cabeça. Então, quando eu fui jantar na minha mãe, e aí eu falei assim, tá dando a hora de eu ir embora. Era ali por volta de umas 7 horas. Eu falei assim, eu vou jantar, eu vou chegar em casa, vou tomar banho, assistir novela. E eu, gente, eu tinha um costume, sério mesmo, de chegar, primeira coisa, assistir a novela dos 10 Mandamentos, gente, que eu era apaixonada naquela novela. Gente, eu amava, sabe? Aquela novela foi feita mesmo assim para as pessoas apaixonadas nos acontecimentos da Bíblia, sabe? Relatou um elenco maravilhoso. Já quero falar também aqui. Eu era apaixonada em ver, acompanhar como era. Essas coisas, gente, relacionado à Bíblia, eu gosto muito de acompanhar. Vídeos, novelas, séries, eu sempre gostei. Então eu cheguei em casa e falei assim: eu vou tomar banho, depois eu assisto a novela, vai dar tempo. E o meu ex-companheiro lá, ele tava olhando o secador, gente, de café, porque era época de café, de colheita de café. Tinha café dentro da tuia que eles tinham acabado de limpar. Então aí ele foi desligar o secador. A última seca de café, ele ficou responsável por isso. Tá? Aí eu fui tomar banho. Primeiro tomar banho. Nunca tinha acontecido isso comigo, gente. Sério. Nunca tinha acontecido comigo de eu ir. Eu via a novela, depois eu ia tomar banho. E tomei banho. Gente, fora da brincadeira. Eu tomando banho, o meu banheiro é a cozinha, dava o banheiro, depois do banheiro se saía era a sala, depois o meu quarto junto com o banheiro ali, né? Tinha parede que separava e, e aí eu só escutei, gente, um carro vindo na maior velocidade. Falei, poxa, será que o administrador, que o meu ex-companheiro não deixou, não desligou lá e ele sentiu que, né, tava cheirando queimado? Sei lá, passou N coisa na minha cabeça. Quando eu vejo um carro dando cavalinho de pau na porta de casa. E na hora, gente, eu pensei que era um casal de amigos meu que vinha em casa almoçar, ficar ali comigo. E não era. Quando vê, gente, arrombam a porta de casa, eu dentro do banheiro. Esse homem que entrou pra dentro de casa, na verdade foram 3 rapazes ali, colocando a gente de refém, tá, gente? Vieram roubar a saca de café e roubar a gente. Antes de eu ir pra casa da minha mãe, eu era uma pessoa que eu preparava tudo, gente. A comida de noite, pra no outro dia fazer a marmita para o ex-companheiro ir para o trabalho e, e para mim quando eu ia colher café quando dava certo. Aí ele arrombou e ele só falou assim pro meu ex-companheiro: mão para cima e sai para fora. E eu fiquei lá. E aí eu chorava muito, gente, muito. Eu tremia debaixo do chuveiro e aquele rapaz olhando, ele falou assim, ó, tem uma mulher tomando banho. E aí ele falou assim, fala pra ela se trocar, colocar blusa de frio, pegar o que tem pra pegar, que a noite é longa. E não dá um pio, porque vai morrer se ficar, né? E, gente, ali passou várias coisas na minha cabeça. Será que eu vou ficar viva? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Eu já não pensava mais nas coisas materiais, sabe? Passava um filme na minha cabeça, aquele círculo de horror ali acontecendo e eu troquei de qualquer jeito, ainda peguei uma roupa que não servia muito bem pra mim e saí pra fora e fui andando com as mãos pro alto, assim, indo pra onde ele deixou nós todos na mesma casa, né? Na casa de uma moça que era no terreirão mesmo, ali onde tinha as coisas de café ali. E ali, gente,
com muito sacrifício, a gente que trabalha, né? Ali eu comprei a minha televisão à vista com dinheiro, gente, do café mesmo. Eu comprei aquela televisão, era da Samsung, uma televisão branca na época, era a coisa mais linda. E eu tive o prazer de juntar o dinheiro e pagar à vista, porque tínhamos o nome sujo. Então, você comprava à vista, ou você comprava parcelado, ou... E assim você ia indo com a vida, né? E aí nós ficamos refém ali, eles foram pegar todo mundo da fazenda toda, nas casas, deixou umas crianças dormindo, Deus protegeu aquelas crianças que eles não acordou. Subiu, né, o senhor com a esposa, tudo ali, gente. Nós sentados ali naquela sala, tinha um bandido mirado com uma arma por cima da gente, a hora que a gente queria ir no banheiro, e tava acontecendo roubos de café. E eles tiveram que ajudar ainda esses bandidos, os homens, a colocar o café dentro da onde eles estavam transportando. E eu ia no banheiro, eu pedia pra ir no banheiro, e eu não parava de chorar. E o rapaz falou assim, você quer viver ou você quer morrer? Então para de chorar. Aí na hora eu engoli o choro, gente, ir pro banheiro. E no banheiro dessa vizinha, que a gente ficou tudo ali. Passou café pros bandidos, a gente ali, tudo sentado. Tinha um senhor lá na portaria, deixaram o senhor dormindo, trouxe a senhora, o administrador, a esposa, nós tudo ali. A noite toda a gente passamos ali com aqueles bandidos falando que ia matar a gente, se a gente calasse a boca e não sei o quê. Gente, eu já tava assim, exausta. E aí, gente, e carregando café, roubando as pessoas, entrou dentro de casa, porque minha casa era de frente com essa casa, no terreirão que a gente ficou ali, todo mundo ali dentro daquela casa. Mas, gente, foi algo muito planejado, sabe? A gente, no fundo, entende que era alguém ali já analisando, sabia a hora que a gente entrava, a hora que a gente dormia, a hora que não tinha mais movimento. E realmente, eu fui na minha mãe, cheguei, eles já estavam ali fiscalizando, sabe? O momento certo de atacar, o momento certo de agir. E Deus foi tão maravilhoso, tão generoso com a gente, que não aconteceu nada com as nossas vidas. Mas, gente, eu quero falar para vocês uma coisa que mexeu muito comigo, que aqui, a partir desse momento, desencadeou várias e várias coisas na minha vida. Eu já vinha por processo de depressão, que eu tinha perdido a minha avó, que eu falei para vocês. Depois desse acontecimento, desandou, gente, desandou. Eu não tinha força mais para nada, eu só tinha medo de acontecer alguma coisa, mas eu quero terminar de falar, tá? Para vocês entenderem certinho. E aí, quando aconteceu cedo, eles falaram assim, vocês dão um tempo pra gente sair. A gente deu esse tempo para eles, a gente só podia sair depois de 20 minutos que eles saíssem com aquele carro que eles estavam roubando café. Sim, a gente aguardou, gente, com muito medo, a gente aguardou ali, aí já saímos tudo correndo, roubaram o carro de todo mundo, moto, os carros por passar do tempo, acharam o carro, teve carro que foi achado em outra cidade, teve carro, só a moto que nunca, não sei se achou peça, eu não sei dizer, mas o tempo que eu permaneci na fazenda lá, a moto não tinha sido achada, que era do administrador. Gente, todo mundo sofreu com isso, tá? E eu quero contar para vocês aqui tudo certinho. E eu tive o imenso livramento que Deus nos livrou. Não foi só a minha vida, foi a vida de todo mundo que estava ali naquele dia, naquele local. Ali existia um livramento muito grande pelas nossas vidas, tá? É isso que eu queria também dizer para vocês, que houve um desencadeamento de muitas coisas que mexeu muito com a minha mente, mas ali você viu o livramento forte sobre aquele senhor que ficou sozinho lá na portaria, sobre aquelas crianças que ficaram dormindo. Deus montou no acampamento
com os anjos, gente, protegendo para que eles não acordassem, não desse escândalo, porque vocês sabem que criança, quando não acorda, não vê os seus pais lá, começa a se desesperar. Imagina esses bandidos no sangue ali, querendo roubar, e ia derrubar ainda o sangue ali naquela fazenda. Então, Deus guardou aquelas crianças, ficou a noite toda dormindo, gente. Só acordaram assim que os pais colocou o pé para dentro, que aqueles bandidos foi embora. Era mais de 10 bandidos, gente, era mais de 10 bandidos. E todos encapuzados. Gente, a gente foi na delegacia tentar identificar alguns que depois eles roubaram em outra fazenda. Você não consegue, porque você não sabe quem é. Você não sabe identificar por olho quem são. Então, eu senti ali, gente, uma coisa muito ruim. E aí tinha dado 6 horas da manhã, todo mundo desesperado, todo mundo querendo ir para casa, e o único carro que não conseguiram roubar foi o nosso Fusca. O nosso Fusca, só a gente que abria ele, gente. Ninguém conseguia abrir a porta dele. E aí a gente foi socorrer as pessoas também, sabe? Levar até lá em cima. O senhorzinho que ficava na portaria, que era o sogro do administrador, ficou dormindo também. Ele acordou assim, falou: ué, cadê? Voltou a dormir. E aí, gente, a gente ficou ali, aquele círculo de horror. E eles foram embora. Eles tombaram com essa caminhonete na estrada. E aí depois a gente ligou pra polícia. E aí, gente, houve o segundo livramento daquele dia. E isso foi mais ou menos por volta das 9, 10 horas. Tá? E a gente ficou até 6 da manhã com esses bandidos. Imagina. Tudo esse tempo abaixo de revólver, de bandidos roubando a fazenda. E aí, gente, era por volta de umas 5h30, meu pai subia todo dia, 6h30, 6h40, mais ou menos, para vir trabalhar, porque o trabalho do meu pai era nessa fazenda. Ele morava no sítio, que pertencia também à fazenda, mas o trabalho do meu pai era no terreirão, ele ajudava no terreirão. E aí viu que eu não descia, porque eu tinha combinado com a minha irmã de ir na fisioterapia e não descia. Minha mãe: ué, a Marília esqueceu, sua irmã vai sozinha, não tá conseguindo nem andar, não sei o quê. E aí meu pai falou assim: eu vou lá ver, se às vezes ela perdeu a hora. Não, ela vai chegar. E aí, gente, eu cheguei de busca muito assustada. Minha mãe: sua irmã perdeu a fisioterapia. E eu falei assim: mãe, eu quase acabei de perder a minha vida. Quase acabei de perder a minha vida. E ela falou: o que aconteceu? Eu falei assim: 12 bandidos entrou dentro da fazenda, mas nós saímos ileso, graças a Deus. Todo mundo, graças a Deus. Ela falou: ai, minha mãe abraçou eu, falou assim: nossa, é triste a gente lembrar isso. Aí a minha mãe abraçou eu e falou assim: nossa, perdão, porque se eu soubesse, eu tinha ligado pra polícia, mas ninguém ia saber, né? E aí levaram o celular, levaram tudo, gente, dinheiro que eu tinha trabalhado para fazer as coisas que eu falei para vocês que eu guardava, roubaram tudo. O salário do mês do meu ex-companheiro também que tava lá, roubaram tudo, 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 tudo. Levaram todo o celular, roubaram as pessoas. E na verdade foram 3 livramentos, tá, gente, da vida. A televisão, gente, que eu tinha comprado com o dinheiro do que eu trabalhei na roça, apanhando café, eu era gorda, a gente ainda ia do meu jeitinho, sabe? Dava oportunidade, porque sabia que a gente só quer uma oportunidade, o gordo, gente. E isso é verdade, tá? Mas eu sentia muita dor e às vezes eu não ia tanto, mas às vezes que eu ia juntando, fazendo as coisas. E o segundo livramento foi que eles colocaram a televisão na até na caixa, porque eu tinha a caixa guardado, mas eles não levaram, gente. A televisão não levaram, deixaram lá na área, esqueceram, eu acho.
não levar a televisão. E o terceiro livramento, que eu acho que foi um livramento mais, para mim, foi da vida, porque coisa material, gente, você, conforme Deus vai te dando força, você vai conseguindo. E aí, o meu pai ia subir 6 horas, antes das 6, porque ele achou que eu tinha perdido a hora de ir com a minha irmã de companhia, porque ela precisava de ajuda para subir no carro e para descer e para chegar até lá onde ia fazer a fisioterapia. E meu pai não foi. Imagina se meu pai chega, gente, ali naquilo ali. Eles não iam pensar duas vezes de fazer alguma coisa com a vida do meu pai. Então, para mim, um dos maiores livramentos foi isso. E aí, gente, ali nasceu algo no meu coração, um desespero, e eu tinha emagrecido muito peso. Lembra que eu falei para vocês que eu cheguei muito deprimida na fazenda? E aí eu comecei a perder peso, fazer caminhada com a minha irmã, comer corretamente. E ali nasceu um desespero grande, um medo, gente, de acontecer de novo, de sair e de acontecer novamente. Nós ficamos ainda ali naquela fazenda um bom tempo. E depois a fazenda faliu. A fazenda faliu e o administrador saiu da portaria, que ele ficava na portaria ali. Ele ficou com medo, ele e a família desceram para baixo, para onde a gente morava. Eles ficou morando na casa da própria dona, que era uma sede antiga. Eles foram ali e para quem foi para a portaria foi meu pai. Meu pai, a minha mãe, a minha irmã e meu sobrinho. Meu pai não tinha medo, gente. Meu pai falava assim que quem guarda ele não dormia. Realmente, gente, quem guarda a minha família não dorme, que é Jesus, que é Deus. Meu pai, eu não tenho medo. Meu pai subiu, ficou ainda um bom tempo na portaria lá, gente. Uma casa boa. E a minha mãe tinha, e eu tinha, e assim, e o medo meu era por mim, pro meu pai que tava na portaria, gente. Aí eu já não conseguia mais estar ali em segurança. Eu só chorava. E a depressão veio com tudo, tudo, tudo mesmo. E, e aí, gente, houve coisa dentro do relacionamento que já não estava aquelas grandes coisas. Ali aconteceu tudo que vocês possam imaginar, gente. E, e aí, o meu pai, né, morando ali, ficou um tempo ainda ali, morando naquele local. A gente também, né, mas muito bagunçado, desanimado com o que tinha acontecido. E a fazenda faliu, porque de alguma forma ela já não conseguia pagar mais os empregados, porque foi roubada. Mas claro, gente, ela tinha um seguro, né, da fazenda e com certeza aquilo foi tudo devolvido a ela. Ela não teve, como que fala, um desbronco ali. Mas muitos de nós ficou muito mal. Ficamos doentes, por que aconteceu. Então, gente, ali em Vargem Grande do Sul, São Paulo, interior de São Paulo, aconteceu isso comigo, com mais famílias. E eu não contei pra vocês, eles chegaram a comer na minha casa, comer a comida. Os bandidos paparam ainda dentro de casa. E tiveram a capacidade de ainda fazer um buraco no meu arroz. Não teve nem capacidade de sortar o arroz para comer, mas fizeram. Comeram, comprei algumas frutas, eles, tipo assim, a goiaba eles morderam, jogaram assim. Gente, foi uma coisa assim, inacreditável de contar assim. Se eu achar para vocês, isso tem uma matéria que fala, eu vou deixar aqui. Aí vocês, na descrição, eu tinha deixado já quando eu contei isso aqui para vocês. Então, gente, a gente tem que ser grato pela vida. Demorei muito para superar isso, porque eu voltei a engordar muito, muito, muito. Eu não conseguia, gente, me controlar. Eu entrei em uma depressão. Gente, aí a fazenda entrou em falência, mas a gente ficou um bom tempo ainda. Aconteceu algo que eu quero contar no próximo vídeo para vocês, mas esse vídeo mais, gente, é sobre mostrar para vocês o quanto que Deus ele dá um livramento pra gente.
ele nos ajuda a enfrentar coisas que a gente nem imagina que a gente somos capazes, que a gente é capaz de superar coisas que vocês nem acreditam que são capazes de superar. E foram anos, gente, anos de eu chegar, a gente, a pesar quase 200 quilos, a deixar isso entrar no meu coração e me travar. Me travar, gente, de não querer sair do meu quarto com medo que viesse a acontecer novamente. Eu viver tudo aquilo, nós viver, não foi só comigo, foram várias vidas. Crianças traumatizadas depois de ter sabido o que aconteceu, sabe? E a fazenda faliu, mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo sobre, nesse finalzinho, sabe, ali. Não sei se vocês vão chegar até aqui, sabe? Foi ali que, naquele ano, que o meu casamento acabou totalmente. De acontecimentos, a gente, quando escolhe perdoar, o perdão, ele acontece, mas se a pessoa fizer novamente, gente, o que ela estava fazendo, ali se torna um perdão para acontecer novamente. E eu perdoei, aconteceu novamente. Ele me traiu e ali foi em Vargem Grande do Sul. Por tudo que aconteceu, ainda aconteceu isso, a gente se separou. Mas antes de separar, houve uma situação que eu agradeço pela vida dele. Eu acho que eu vou contar aqui pra gente, aproveitar ela ficar em pedaço, não, vou contar já pra vocês tudo. A gente tem que agradecer também pelos livramentos que de algumas pessoas nos ajudam. Por tudo que aconteceu, eu perdi a minha avó depois desse assalto. E um dia a energia da fazenda, pra piorar, acaba. E teve uma chuva e eu já tava muito abalada, gente, muito abalada com tudo. Eu lembro assim, eu consigo enxergar tudo. O que aconteceu, isso no nosso relacionamento, que aconteceu de novo e chegar tudo marcado, sabe, gente? Em casa, ter ido visitar os pais, ter chegado tudo marcado em casa. E aquilo, sabe, eu me sentia, nossa, será que eu sou uma péssima esposa, uma péssima mulher pra... Então ali tudo viveu um turbilhão na minha cabeça, sabe, de coisas. E eu não quero falar sobre isso, gente, porque o que passou, passou, mas eu precisava tocar nesse assunto, porque foi uma das piores partes da minha vida. Só que quando a gente é dependente, gente, eu era muito dependente, muito, muito, muito. Gente, a pior coisa do mundo é você ser dependente emocional de alguém, de tudo, sabe? Hoje eu prefiro mil vezes pedir ajuda para as pessoas assim do que viver numa situação que eu vivia há muito tempo. E vergonha, gente, porque todo mundo achava que eu tinha um casamento maravilhoso. Eu não conseguia falar, conversar com ninguém o que aconteceu. E depois perdoar, voltar. Eu voltei. Eu consegui sair, voltei novamente. E aí, gente, eu ali mal. Não queria viver mais. Eu nunca contei isso pra vocês, né? Nunca. Eu não queria viver mais. Eu não tinha mais prazer na vida, gente. Eu não tinha por tudo que tinha passado. E um dia eu tive uma convulsão. Uma convulsão, gente. Que eu caí ali conversando com a minha vizinha. E foi ela, o esposo, ele, meu ex-companheiro, que me acolheu, né? Me socorreu. Eu fiquei convulsando mais de 10 minutos. E minha mãe na portaria, né, que eu falei pra vocês, ela morava lá. Eles passaram de carro lá, pegou a minha irmã. A minha irmã olhava em mim, gente, ela falou, nossa, a Marília não vai aguentar, olha a situação dela. Eu já tava branca e aí, gente,
Chegando numa curva, entrando na pista pra pegar a pista, eu escutava minha irmã assim: corre, Claudinho, salva minha irmã. Eu acordei, gente, falei: onde eu estou? Onde eu estou? Aí, gente, eu abri o olho, falei: gente, onde eu tô? Ela acordou, aí eles, muito rápido, 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 chegou no hospital. Eu tava com o dente estourado da convulsão, que eu apertei o dente, que estourou um dente, com os braços deslocados, como eu contei pra vocês. Eles deslocaram meu braço pra me socorrer, pendurar eu, aguentar com o meu peso. Eu já tava engordando muito, porque eu tava comendo muito, tava muito, por tudo aquele acontecimento. E aí, gente, o médico me socorreu na hora, a pressão minha tava altíssima e o oxigênio do meu cérebro medido para aquilo tava muito baixo, e foi por isso que eu fui internada. E aí fez exame e eu tive essa convulsão e mais outra. Depois eu entrei com medicamento, fenitoína, Gardenal, porque eu achava que eu era uma pessoa que a partir daquilo lá eu comecei a convulsionar. Tomei por um bom tempo e aí eu descobri que eu tive tudo aquilo por um surto emocional. Meu, gente, nunca mais me deu, eu não tomo nenhum remédio de convulsão. Eu só não fiz a ressonância da cabeça porque a máquina não me suportou, mas eu fiz aquele que vai na cabeça. Foi muito tempo na fila de espera, não deu nada. Fiquei internada durante 5 dias no hospital. Minha mãe ia todo dia, tadinha, minha mãe. E o meu ex-companheiro, né? A gente teve os momentos que não é pra ser, né? E aí ele me socorreu naquela época. Eu sou muito grata por isso, sabe? Eu sou muito grata por tudo. Mas a gente não deu certo porque não era pra dar. Mas a gente voltou depois disso. Fomos morar em Andradas mais 3 anos. Tentando dar certo, sabe? Não deu certo. A gente não dava certo. Porque casamento, gente, é algo muito sagrado. Se fez coisa, você perdoa. Mas se a pessoa continuar no mesmo erro, pra mim, gente, trair, desrespeito, eu acho que isso Deus não quer da gente, sabe? E ali, gente, eu falei assim, eu vou viver por viver ali, né? Mas sempre minha família respeitou, nunca ninguém soube de nada. Depois, com o tempo, eu fui contando. A minha mãe ficou chocada, minha família chocada. Gente, aí, o que aconteceu? Aí, aconteceu isso que eu falei pra vocês. E depois, fiquei morando com os meus pais na portaria por um tempo ainda. E aí, como a fazenda tinha falido, a gente tinha que sair dali. Sair, desocupar o lugar, porque ela não tinha como mais pagar os funcionários. Foi até então o que aconteceu quando a gente morou lá. Então, gente, aí eu saí, né? Teve essa situação que aconteceu comigo. Meu cérebro, gente, deu um pan, sabe? Ele, tipo assim, o que aconteceu com ele, eu não sei explicar pra vocês, mas me deu essa convulsão. E eu nunca vou esquecer porque eu não lembro, gente, mas eu lembro depois como eu fiquei. Eu fiquei muito mal, porque eu tive que ficar internada, fazendo exames, o oxigênio do meu cérebro estava baixo. Então, aí, eu saí de lá bem, né, na hora que eu estivesse bem, e aí eu voltei, né, aí ouvi o que eu falei pra vocês, aí eu fiquei com as minhas coisas lá na casa do meu pai. E meu pai tentando arrumar lugar, meu pai já de idade, não conseguia. E meu pai não mora na cidade, meu pai é rural, gente. Meu pai nunca morou na cidade, nem ele e nem a minha mãe. Então, é isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo de hoje. Sobre tudo isso que aconteceu, mexeu muito comigo, muito mesmo, gente, de uma forma que eu não consigo nem explicar para vocês, tamanho situação que mexeu comigo, mexeu com todo mundo que viveu aquilo, ninguém esquece.
Então isso desencadeou algo que eu vinha me curando e foi mais pior ainda. Porque em vez de eu me curar e continuar, né? Então aquilo me afetou. E eu acredito que ainda existe algo que possa ainda mexer comigo, né? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo com muita fé em Deus. Tchau, gente.